Tem gente que diz que não tem tempo para se relacionar, que não quer se relacionar, que tem 1000 coisas para fazer e que a relação não interessa. Se esquece que a gente passa a vida toda se relacionando. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, sou astróloga, terapeuta e eu trabalho há mais de 30 anos com gente e com as suas relações. Vim aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Eu tenho ouvido com muita frequência as pessoas falarem isso. Ah, não, relação é muito complicado, não tenho tempo para me relacionar, não tenho saco para me relacionar. Ou então, um desejo de que para me relacionar, a pessoa eu tenho que poder ticar a meu checklist que eu fiz para que eu saiba que essa relação vai ser boa para mim. Isso tudo é uma ilusão. Em primeiro lugar, a gente se relaciona o tempo todo porque é da natureza humana a gente se relacionar. Desde que nascemos, nos relacionamos e precisamos nos relacionar até para a gente poder viver. Viver objetivamente, sobreviver e viver internamente. A gente precisa perceber isso. Depois, essa história de checklist e de tentar se proteger o tempo todo, porque a gente não sabe lidar com, pode nos levar para uma vida muito árida e muito ilusória. Porque, na verdade, por mais que duas pessoas possam ter uma afinidade muito grande, somos, graças a Deus, singulares, diferentes. Em algum momento uma pessoa não vai corresponder àquilo que a gente idealizou, que a gente queria que ela fosse. E aí eu queria primeiro chamar a atenção de uma coisa. Quando nós temos uma idealização para nos proteger das dificuldades das relações, na verdade a gente não está se relacionando com a outra pessoa, a gente está se relacionando com a gente mesmo, com o nosso próprio desejo. Não está existindo relação, não está existindo o olhar para o outro e, consequentemente, talvez a outra pessoa também não olhe para a gente. Essa é a primeira coisa da gente prestar muita atenção. Depois, se a gente perceber que nós podemos aprender a lidar com as diferenças e elas se transformarem numa experiência de cada pessoa poder se ampliar mais e mais a partir da relação. Isso pode ser maravilhoso. Claro que isso tem um certo processo, aprender como é que é esse processo, mas isso eu tenho certeza que existe. As relações são territórios que nos revelam. Uma pessoa, ela se percebe através do que a outra pessoa fez ela sentir. Eu percebo coisas difíceis em mim a partir do momento que aquela outra pessoa me tocou e me provocou algum medo. Eu percebi quanto eu era carente, eu não sabia. E também as coisas maravilhosas que eu trago dentro de mim, que às vezes eu não sei, né? Às vezes eu não sei que eu tenho um talento e aquela outra pessoa me mostra, me convida a fazer uma coisa e eu descubro que eu tenho um lugar de prazer que eu não sabia que tinha antes. Bom, mas fora isso tudo, então, o que eu tenho certeza que eu queria falar com vocês? Investir num relacionamento não é perda de tempo, nunca, se a gente tem consciência de um segredo, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Olha, o que eu estou dizendo é por conta de muito estudo, da minha própria vida pessoal eu viver assim e de trabalhar com muita gente. Eu tenho certeza que as relações de afeto próximas, em que a gente investe tempo sim, porque o tempo de dentro não é o tempo da tecnologia, das telinhas, não. O nosso tempo interno, que faz parte da nossa constituição e, portanto, os nossos afetos obedecem a esse tempo, não ao tempo do mundo, são o que nos dão, em primeiro lugar, uma coesão, uma força, né, de estarmos vivendo todas as nossas dimensões e eles precisam ser contemplados. Então, quando a gente investe numa relação, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando vida, ganhando tempo de vida com qualidade. Isso é super importante. Eu estou vendo que o jeito que a gente está vivendo agora tende a esquecer isso e achar que a qualidade da vida está toda do lado de fora. Não está, porque nós não somos o lado de fora só. O lado de fora faz parte da nossa vida. Nós somos o que está dentro de nós. Daí, esse tempo todo de vida e de trabalho tem me mostrado isso, que as relações são altamente reveladoras de quem nós somos. E como é que a gente vai afirmar nossa individualidade no mundo se a gente não sabe quem a gente é direito? E se as relações talvez sejam o meio mais potente da gente se conhecer, exatamente pelo que a outra pessoa provoca em nós, como é que a gente vai dispensar essa experiência em nome da nossa individualidade? Tem uma contradição enorme nisso.
sabe? Tem um engano nisso. Então, esse nosso papo é exatamente para resgatar essa percepção. Olha, se relacionar com a outra pessoa é investimento em você mesmo, é cuidar de você. Claro, se relacionar cada vez com mais consciência do que é uma relação e de quem você é a partir dessa relação, e isso ser um processo contínuo. É lindo demais, né? A gente aprender mais quem a gente é a partir da outra pessoa e vice-versa. Mas, então, isso é uma experiência única. Claro que a maior parte das pessoas não fala disso. E o mundo das telinhas, da tecnologia do lado de fora, o mundo cultural, inclusive, não alimenta isso que eu estou falando aqui com vocês agora. Alimenta a ideia de quê? Do amor idealizado, do checklist, de você ter que se proteger, e a própria atuação de ficar atrás das telas o dia inteiro faz com que a nossa energia seja toda consumida ali, e a gente não tem tempo mesmo e nem energia para se relacionar de verdade. Basta ver que às vezes uma família ou mesmo amigos estão numa mesa fazendo uma refeição e está todo mundo com o seu celular na frente. A relação não está acontecendo ali. Daí, se a gente quer afirmar quem somos no mundo, realmente precisamos saber quem somos. E se relacionar é um meio magnífico para isso acontecer. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal. Nós somos o 639 Hz e estamos completamente apaixonados e apaixonadas, toda a nossa equipe, de produzir conteúdos como esse para que a gente possa se relacionar cada vez mais e melhor e fazer do lado de fora tudo cada vez mais e melhor e colocar a tecnologia a nosso serviço. Por isso que no 639 a gente promove a união das pessoas usando a tecnologia, as pessoas que têm uma fluidez de alma maior através do mapa astral. E aí fica tudo completo, tudo a serviço da nossa vida melhor.